Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 94º dia do projeto Conheça a Sua Bíblia. Sigamos com perseverança até o final. Segundo Reis 19, Ezequias consulta Isaías. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. A carta do rei da Assíria. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Assíria lutando contra Líbina, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou de novo mensageiros a Ezequias com esta missão: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente? E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã e Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar. Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. O profeta conforta Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou,
e contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros, você afrontou o Senhor e disse: com a multidão dos meus carros de guerra, eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei aos seus abrigos mais distantes, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros. Com as plantas de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. E isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e a dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. A destruição do exército dos assírios. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Segundo Reis 20, o rei Ezequias é curado. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade.
Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Os mensageiros da Babilônia. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. A morte de Ezequias. Quanto aos demais atos de Ezequias, a todo o seu poder, como fez o tanque e o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis 21, o reinado de Manassés de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efísiba. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Aserá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Aserá, que ele tinha feito, e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão:
neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer, segundo tudo o que lhes tenha mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés, de tal modo, os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os dois ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando-o de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo o que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon, de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Messulemete, e era filha de Arus, de Jotibá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos a que seu pai havia servido, e os adorou. Assim, ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis 22, o reinado de Josias, de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que este dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha a seu encargo a casa do Senhor,
para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Ilquias acha o livro da lei. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos do que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois, o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Ulda. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Ulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se eterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Chegamos ao fim da leitura de nosso 94º dia. Sigamos juntos até o final. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. E não se esqueça, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática é bem-aventurado no que realiza. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.